Seja bem-vindo a mais um Pod de Direita, o podcast do Movimento Direita Jaboatão. Hoje estamos aqui com ela, Franciele Rodrigues, que se autodenomina nas redes sociais esposa cristã, conservadora e antifeminista. É isso mesmo, Franciele? Se apresenta aí, pessoal. É isso sim. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite para a gente estar aqui falando sobre um assunto tão importante como o feminismo, que, principalmente aqui em Pernambuco também, as pessoas ainda estão no escuro em relação a esse movimento. E meu nome é Vitória Franciele, tenho 19 anos, por mais que não pareça. Sou casada, casei com 17 anos, com a permissão dos meus pais, no civil e a gente pediu a benção do pastor na igreja. E é isso mesmo. Eu falo sobre o feminismo no Instagram. É isso aí, pessoal. No Instagram aqui ela tem mais de 10 mil seguidores. É isso aí. E faz quanto tempo que estás aí nas redes sociais falando sobre feminismo? Desde maio do ano passado. Desde maio de 2021. 2022. Isso aí. E Williams? Começando aqui, nosso parceiro vai fazer a primeira pergunta para ela. Bem-vinda ao nosso podcast. A gente tem aí a primeira pergunta para você. O que é o feminismo? Assim, o feminismo, ele se apresenta à sociedade como um movimento que luta pelos direitos das mulheres. Só que ele esconde uma face dele, né? Que é a pedofilia, o incesto e o verdadeiro objetivo do feminismo, que é a libertinagem sexual. Posso falar sobre a origem do movimento? Pode ficar à vontade. Pode ficar livre para falar o que você quiser. Bem, o movimento feminista, ele diz que se originou deixa eu só dar uma olhada aqui, 1848, a primeira onda do movimento feminista. Só que 150 anos antes, 100 anos antes, ele se apresentou na sociedade como outra forma. Junto com a Revolução Francesa e a Revolução Sexual, lá no século XVIII, os iluministas e as primeiras pautas feministas começaram a se levantar com vários teóricos da época, e um deles foi o Marquês de Sade. Os teóricos da época se apresentaram primeiro pelo fim da sociedade cristã, queria destruir, queria a moral acabar. Cristã. Isso, fim da moral cristã. Queria dizer que o cristianismo deixasse de ser a base da sociedade. Sabe, destruir o que é certo e o que é errado. E um dos teóricos que deu origem ao feminismo através da Revolução Sexual foi o Marquês de Sade. Ele era um homem libertino, era estuprador de mulheres, praticava todo tipo de libertinagem sexual, desde o incesto até a pedofilia. E os pensamentos dele, ele escreveu livros e as pessoas começaram a gostar dos livros. Os pensamentos dele foram se espalhando, até que chegou na Inglaterra também. Um dos teóricos também que foi influenciado pelos pensamentos de Marquês de Sade foi William Golding, para você ver que o movimento feminista tem como base a revolução sexual. Não é os direitos das mulheres, não são os direitos das mulheres. Um dos teóricos que foi influenciado pelos pensamentos de William Golding pelos pensamentos de Marquês de Sade foi o William Golding, e ele era contra a monogamia e contra o casamento. Ele foi o segundo marido de Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft se tornou a primeira mulher feminista da história. Ela é um divisor de águas, né, entre a revolução sexual e o feminismo. E Mary Wollstonecraft ela também era contra o casamento, contra a monogamia. Um dos livros famosos dela, famosos assim, né, que não vendeu muito na época, não é muito famoso, mas o movimento feminista diz que Consome. Isso. É o livro Reivindicações do Direito da Mulher, que foi uma resposta ao pai do conservadorismo, em inglês. Eu vou errar a pronúncia de alguns nomes, mas se não me engano, é Edmund Burke, alguma coisa assim. O pai do conservadorismo inglês, e ela escreveu esse livro como resposta a ele, porque ele tinha denunciado o aspecto sombrio da Revolução Francesa. Mesmo sendo contra o casamento, ela começou a se relacionar com um homem chamado Gilbert Blythe, que também era contra a monogamia e contra o casamento. Então toda a base é contra a constituição da família. Exatamente. Um dos objetivos do feminismo, né? A destruição da família.
Gilbert Blythe e Mary Wollstonecraft ficaram esperando um filho. Ela ficou grávida e ele a desprezou totalmente. Ele a desprezou totalmente e ela ficou desesperada, né? Ele começou a se relacionar com outra mulher e no auge do desespero dela, ela foi atrás dele dizer que mas eu não ligo se você tá com outra mulher, agora fazer um relacionamento a três, sabe? No auge do desespero. Foi aí que se iniciou. Aí assim, o feminismo ele fala tanto, a mulher não depende de homem nenhum, sabe? Não corre atrás de macho, é assim que elas falam. Só que no escondido, elas estão correndo atrás dos homens, sabe? Elas não pregam o que elas mesmas elas não seguem o que elas mesmas pregam. E ela depois que ele a rejeitou, nesse caso de relacionamento a três, ela tentou suicídio, se jogando no rio, mas foi só uma tentativa. Aí ela teve a filha, tempos depois ela se aproximou de William Golding e ficou grávida dele novamente. E os dois se casaram. Aí eles foram muito criticados pelas pessoas da época que seguiam eles, porque eles eram contra o casamento e se casaram, né? As pessoas, poxa, a gente não se casou porque tu disseste que não era pra casar. Aí agora que tá casado, sabe? E eles tiveram... Não casamento pra eles e casamento pra gente. Isso, exatamente. Totalmente incoerente, né? E nisso, eles tiveram uma filha chamada Mary Goldring, que é o sobrenome de... Eles eram socialistas? Comunistas, algo do tipo? Olha, eles nunca se declararam socialista comunista não, mas o feminismo tem muita relação com o comunismo. Porque é isso que o comunista prega, né? Comunismo Pobreza pra vocês e riqueza pra gente. Comunismo pra vocês, capitalismo pra gente, tem tudo a ver. Exatamente. Eles tiveram uma filha chamada Mary Goldring, só que alguns dias depois da gravidez, do parto, Mary Wollstonecraft morreu. Ela morreu devido às complicações do parto. Da segunda filha. Isso, da segunda filha, Mary Goldring. Mary Goldring, quando está em idade para casar, ela conhece um homem chamado Percy Shelley, que também era contra o casamento e contra a monogamia, viu? Tipo de... Mas casou. Vê, eu vou contar. Calma um pouquinho até a história aí. Percy Shelley, que era também um homem libertino, ele era casado. Não lembro do nome da esposa dele, mas ele era casado, a esposa dele estava grávida e ele tinha uma filha pequena e a Mary Goldring se tornou amante dele. Só que o pai da Mary Goldring, o William Goldring, não aprovou o casamento porque o relacionamento deles, porque ele era um homem libertino, o Percy Shelley era um homem libertino. Bem incoerente também isso, né? Porque ele viveu uma vida libertina e a filha queria seguir os mesmos passos e ele não queria. Tinha que ser uma coisa tão boa, né? Então... É sempre bom pros outros, nunca pra você mesmo, né? Exatamente. E aí, Percy Shelley foge com Mary Goldring pra França, deixando a esposa e a filha e a esposa grávida, né? Foge com a irmã de Mary Goldring e fogem para a França. Só que eles ficaram muito mal vistos, porque as pessoas surgiram boatos que eles estavam se relacionando a três, aí ficaram muito mal vistos na cidade deles, que ele morava. E tempos depois, a esposa de Percy Shelley se suicida, deixando os filhos para trás, e Mary Goldring não vê empecilhos para logo se casar com Percy Shelley. Mais um casamento. O altruísmo que as feministas têm com as mulheres, né? A esposa se suicidou, aí ficou com o marido dela, se casou com o marido dela. E no livro, vou citar aqui um trecho do livro Libido Dominandi, não sei se vocês já ouviram falar, que fala sobre essa questão, e ele cita, é um livro do Michael Jones. Ele fala o fim da revolução sexual, né? Porque a revolução sexual ela se divide em duas partes. Nessa que eu acabei de falar, que é com o Marquês de Sade, William Goldring, Gilbert Blythe, Mary Wollstonecraft, tem essa parte da revolução sexual
e tem a segunda onda do movimento feminista. Então, o pai do feminismo, por assim dizer, é um homem. Isso. Exatamente. O criador do feminismo é um homem. O criador dos primeiros pensamentos feministas foi um homem. Né? Que queria ter relação com várias mulheres e não queria compromisso. A libertinagem sexual e nada de direitos femininos. E aí eu posso... Pode continuar. E aí o autor cita, né? Quando Shelley, o marido de Mary, morreu, a primeira revolução sexual morreu com ele. O que se seguiu foi o repúdio à revolução sexual, que se tornou conhecida como a Era Vitoriana. A Era Vitoriana, que foi as pessoas que eram proibidas de tudo que era coisa, e só ficou a vergonha, né? Depois da revolução sexual que aconteceu, só ficou a vergonha mesmo. A viúva Mary dedicou o resto de sua vida a apagar os seus experimentos sexuais da memória pública. Shelley se tornou nas mãos de sua esposa um anjo vitoriano e assim permaneceu por 150 anos até que a outra revolução sexual permitisse uma interpretação diferente da sua vida. A revolução sexual acabou no início dos anos 1800 com a morte de Percy Shelley. Então, assim, a revolução sexual acabou e durou, as pautas sexuais foram esquecidas durante 150 anos e aí as pessoas começaram a focar mais em questões econômicas, que aí vem a questão do direito feminino, a inserção das mulheres no mercado de trabalho, sabe? E depois o feminismo volta, começa a mostrar novamente a sua verdadeira face na segunda onda, que é a libertinagem sexual. Tanto prova que o foco do feminismo é a libertinagem sexual que a gente vê os movimentos, o movimento feminista, né? Quando eles fazem algum ato, a gente vê as mulheres aqui em Recife nuas, as mulheres com os seios de fora e as mulheres ali. Aqui em Recife tem a passeata das vadias. Isso, olha o nome. Marcha das vadias. Olha o nome. E elas saem nuas mesmo. Isso, pra você ver como é que você tá querendo lutar pelo direito pelo respeito, né? Em si, as mulheres. Você se chama de vadia, você se autodeclara vadia. E essa parte da destruição da mulher faz parte também da destruição da família. Porque a mulher é uma parte muito importante na família. Ela é a base, ela durante toda a história foi guardiã da moral. Não foram os homens, ela foi guardiã da moral. A própria Bíblia fala que a mulher edifica a casa. Né? Isso, exatamente. E aí quando a mulher, o feminismo tira a mulher de dentro de sua casa e desestabiliza ela, a família também fica desestabilizada. Entendeu? Sem mulher não há família, né? Exatamente. Pode continuar, a segunda fase aí da Revolução Sexual. Agora é a primeira onda do movimento feminista, que é marcada pelo direito ao voto e etc. A primeira onda foi de 1848, começou em 1848. Em 1848 teve uma reunião das mulheres sobre o direito ao voto. O direito ao voto feminino, que também as pessoas acham que foi o feminismo que conquistou, mas foi uma total mentira. A primeira onda foi marcada por... A conquista das mulheres foi uma coisa que aconteceu naturalmente. A conquista dos direitos das mulheres foi uma coisa que aconteceu naturalmente, não foi o movimento feminista. O movimento feminista apenas se apropriou desses direitos que as mulheres conseguiram para criar uma cortina de fumaça para o movimento. Entende? Então, assim, o direito ao voto. Vamos lá. Em 1848 aconteceu uma reunião em uma igreja metodista. O primeiro lugar a reunir as mulheres para falar sobre direitos civis foi uma igreja, não foi nenhum movimento feminista. Foi um movimento cristão. Exatamente. Aí lá as mulheres puderam debater vários assuntos, propriedade e herança, sabe? E um deles estava o direito ao voto. Nessa época existia vários grupos de pessoas. As pessoas falam, as mulheres não podiam votar, mas não era assim, não era todos os homens também que não podiam votar, que podiam votar. Só quem podia votar na época eram os homens ricos e alfabetizados. Os homens pobres e analfabetos não podiam votar também. Então eles também estavam lutando pelo voto nessa época. Isso nos Estados Unidos? Isso, nos Estados Unidos. Qual ano? 1848. Nessa época acho que ainda havia escravidão. Existiam os movimentos abolicionistas também. E a gente pode frisar também que essa questão das mulheres e os votos, como ela falou, não era todos os homens que podiam votar. E os homens, eles iam à guerra e as mulheres não. Por isso também era um dos motivos que eles votavam e as mulheres não. As mulheres não queriam votar porque elas não queriam ir para a guerra. Era mais uma questão de cidadania mesmo. Sim. E assim, nessa reunião na igreja, as mulheres tiveram a escolha
de decidir se iria ou não querer votar. E elas disseram não. Por quê? Por causa dessa questão. Um dos motivos principais é essa questão. Será que vale mesmo eu votar, mas correr o risco de morrer na guerra? Porque cada direito vem atrelado a um dever. Para os homens, o voto, mas eles têm que se alistar no exército, é obrigatório. E para as mulheres, elas pensaram, se eu escolher o bônus do voto, eu também vou ter o ônus que vou ser obrigada a se alistar no exército. E assim, mudando um pouquinho, só puxando essa ponta, essa questão de a mulher hoje em dia é impedida de entrar na política. Ela tem essa questão, a opressão feminina hoje, as mulheres são minoria na política, mas isso também não é por conta porque ela é impedida de entrar. Ela é livre para entrar. Não é por conta do machismo. Exatamente, não é por conta do machismo, é porque elas não querem entrar na política mesmo. Igual nessa época também, elas não queriam votar, porque elas não tinham interesse nisso. No podcast que a gente fez com Mila, a gente levantou uma questão sobre isso e perguntou a ela se ela era a favor ou contra a questão das últimas eleições que teve cota para mulheres nos partidos. E eu queria perguntar a mesma coisa para você. Você é a favor ou contra essa questão de cotas para mulheres no partido? Para mulheres, para candidaturas femininas? São quantos por cento? Não lembro. Não lembra? Pode pesquisar Vou aí. pesquisar aqui rapidinho. Olha, eu acredito que não. Porque, assim, se elas querem direitos iguais, porque elas têm que ser privilegiadas e os homens não? Entendeu? Porque, assim, o feminismo, ele não luta por direitos, ele luta por privilégios. Então, essa questão de cota para mulheres no partido, por quê? Ela levantou a questão também sobre isso vai forçar muita candidatura laranja, porque vai colocar mulheres ali que se sabe que não vai ter voto, que não vai ganhar a eleição, mas para cumprir aquela meta de ter aquela cota e o dinheiro o partido às vezes nem repassa para as mulheres, para as candidaturas Repassa dela. para algumas, Porque né? Algumas. porque elas estão ali somente para cumprir tabela, para poder bater aquela meta. Então, isso daí não muda muita coisa na eleição. Mas Quando a aí- gente vê uma mulher que realmente se dedica Exatamente. e que a governadora aqui de Pernambuco, por exemplo, se dedicou, fez a campanha e ganhou. Isso. Muita gente não conhecia ela, embora ela tinha sido prefeita de Caruaru, mas muita gente não conhecia ela, nem conhecia a Priscila Krause. A vice-primeira Michelle Collins, Clarissa Tessman, várias mulheres se candidataram e venceram, não precisaram de Exatamente. cota. E uma prova também de que o Brasil não impede as mulheres de se candidatarem é porque a gente teve uma presidente mulher, né? Meu Deus do céu. Ela não conta, mas A rainha dos ela teve memes. lá, né? 30%, Produziu muito meme pro 30% Brasil. é cota para as mulheres nos partidos. Isso, Qual foi? 30%. sim. Aí pode continuar sobre a... Onde você parou, tá lá onde? Na primeira onda Pronto. do direito ao voto. É porque assim, o podcast, a gente entra no assunto, daqui a pouco a gente tá em outro, mas é isso aí, vamos embora. E assim, tá falando de quê? A segunda onda. A primeira onda. primeira onda, direito ao voto. Muita onda. E aí as mulheres tiveram a escolha e elas disseram não. E assim, quem apresentou a questão do voto nos Estados Unidos, na Califórnia, foi um conservador, um republicano conservador. Os homens, a todo momento, estavam buscando o voto feminino. As pessoas falam também que os conservadores são machistas, sabe? A direita machista, tá? Mas foram eles também que correram atrás do voto feminino. Aqui no Brasil, também. Quem apresentou a questão do voto foi o cristão, burguês, heterossexual e conservador César Zamo. Ele que apresentou a questão do voto no Brasil. E a primeira mulher... Do voto pra mulher, no caso. Isso, do voto feminino, no governo de Getúlio Vargas. E a primeira mulher a receber o título foi Celina Guimarães. E ela deixou claro também que não foi o movimento feminista que conquistou. Eu até coloquei aqui também. Ela foi a primeira mulher a votar? Isso, ela foi a primeira mulher a ter o título de eleitor no Brasil. Da América Latina, na verdade. Então o Brasil foi o primeiro país da América Latina a ter a mulher Isso, votando. foi Celina Guimarães. E aí que ela deu uma entrevista, né, falando: eu não fiz nada, tudo foi obra do meu marido que empolgou-se na participação da mulher na política brasileira. E para ser coerente, começou com a dele, levando o meu nome de Roldão. Jamais pude pensar que assinando aquela inscrição eleitoral, o meu nome entraria para a história.
E a Celina ainda declarou: eu sou grata a tudo isso que devo exclusivamente ao meu saudoso marido. Ou seja, nada de movimento feminista, só o marido dela mesmo. Então, foi um homem que lutou pelo direito. Das mulheres ao voto. Isso. Então, não pode dizer que a sociedade brasileira é machista. Isso. E a primeira mulher a ser eleita no Brasil foi Carlota de Queiroz. Ela foi eleita deputada federal e ela também não era feminista. E no dia 13 de março de 1933, ela deu um discurso agradecendo aos homens pela conquista do voto e não ao movimento feminista. Quem? Como é o nome dessa? Carlota de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita no Brasil. É incrível como a maioria desses movimentos, eles são associados à esquerda, né? Surgem, às vezes não surgem da esquerda em si, mas acabam englobando É aquela questão a esquerda, que né? muito tem se tocado nesse ano passado, até esse ano, o livro 1984. A esquerda aprendeu muito com esse livro, porque uma das coisas que o partido, o grande irmão no livro, o que é que ele faz? Ele domina a história. O que é que o que eles querem que o partido quer que seja verdade, vai ser verdade. E se o partido precisar mudar alguma coisa durante o percurso, ele muda, e aquilo que foi mudado é esquecido, e o que eles dizem que agora é verdade passa a ser verdade como se sempre fosse verdade. Sempre fosse E aquilo, né? é o que a esquerda tem feito. Tem Exatamente. colocado como se o movimento feminista tivesse desde o início lutando a favor dos direitos das mulheres e que tivesse à frente desse embate desde sempre, como se o movimento feminista não tivesse nem tido início nem terá o fim. Sempre esteve lá e sempre vai estar lá para lutar pelas mulheres. Só que nós ainda não estamos totalmente em 1984. Nós ainda temos os livros, ainda temos como consultar a história, só que poucas são as pessoas que se interessam em Verdade. consultar e descobrir a verdadeira história. O movimento feminista é apenas uma ferramenta da esquerda mesmo, em relação a deixar a sociedade ser dominada por regimes totalitários. O movimento feminista é apenas uma ferramenta mesmo para destruir a família, para destruir o homem, a imagem da mulher e etc. E na verdade, se você for dar uma analisada, você vê que em si o intuito da esquerda não é apenas destruir a família, é ter o domínio da sociedade na mão. Exatamente. É ter o domínio, porque eles têm o domínio da sociedade, então eles manipulam aquela parte da sociedade, a maioria, e aí se mantém no poder o resto da vida. E é por isso que também é um movimento anticristão, né? Porque a base do cristianismo, da igreja, assim, um dos pilares é a família. Isso. Então, famílias fortes produzem uma igreja forte. Então, se a igreja é a favor da família... Vai ter uma sociedade forte, né? Exatamente. E o feminismo é contra a família, então o feminismo tem que ser anticristão. Você vê, a direita, ela induz você ao conhecimento, a ler livros, a pesquisar, ao conhecimento. A esquerda não, ela induz você a ser manipulado. Você vê, se você vai... Você vai ler o livro que eles disseram que você vai ler e o resto é proibido. Você for ver, você O vai... resto é tudo fake news. Isso, você vai numa passeata, numa manifestação, em algum movimento de algum grupo de esquerda, você vê, parecem zumbis. Pessoas fumando maconha, pessoas... Não é nem só a questão de fumar maconha, é a questão daquele pessoal ali. Eles parecem zumbis, parece que eles são aqueles bonecos, como é o nome? Fantoche? É aqueles bonecos que botam uma agulhazinha no... Voodoo. Voodoo, né? Coloca a agulha assim e vai fazer o que eu quero. Pô. Exatamente. Enfim. E quanto mais você discute, eles não querem saber. Você mostra provas, livros, fatos. É fake news. Agora é fake news. Exatamente. Você mostrar um vídeo, esse vídeo é editado. Você mostrar um livro, isso é fake news. Discutir com... Eu não digo nem petista, eu acho que discutir com um leigo, né? Não vale a pena, não. Esquerdista raiz. Com esquerdista raiz não se discute, não, filho. Senão perde tempo. Pode continuar aí a história. Pode continuar. E após o direito ao voto, teve também a inserção das mulheres no mercado de trabalho, né, que é um assunto também que as feministas tomaram essa conquista para si, mas foi uma coisa que aconteceu também naturalmente. Foi através de algum homem também? Também, né? Vamos lá.
As mulheres, elas não eram impedidas de trabalhar. Vamos lá, chegando por esse ponto. As mulheres, durante toda a história, sempre trabalharam. Só que elas eram minoria, porque os trabalhos da época eram muito pesados. Um trabalho na mina de carvão, por exemplo. Por isso que os homens eram a maioria. Mas as mulheres pobres sempre trabalharam, como professoras, empregadas. Um dos exemplos disso, para quem assistiu série de época, é as empregadas das rainhas e as empregadas das burguesas. Então as mulheres sempre trabalharam no decorrer da história. Mas o feminismo queria que elas trabalhassem como um cargo melhor, um cargo maior. Né? O problema é esse, né? E então chegou a Revolução Industrial, que foi isso que inseriu as mulheres no mercado de trabalho. Não foi o movimento feminista. A Revolução Industrial chegou, as máquinas nas fábricas precisavam de mão de obra, então as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. E com as guerras, quando chegavam as guerras, os homens saíam do seu local de trabalho para ir para as guerras. Servir, né? As mulheres Isso, para ir servir. recompõem. E as mulheres tiveram que se inserir cada vez mais. Não sei se vocês já viram um post que é bem famoso dessa época, que é Rose, mostrando o braço. Vocês... Não. É uma feminista, uma logomarca do feminismo. Só que esse post foi para chamar as mulheres para ocupar os lugares dos homens no trabalho, porque eles estavam na guerra. E as mulheres tiveram que se inserir cada vez mais no mercado de trabalho. Outra conquista também que não é graças ao feminismo. O que ajudou também as mulheres nessa questão do trabalho foi o capitalismo. O capitalismo criou novas oportunidades de emprego. E aí as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho. Só que aí, quando as guerras... Olha ali. Já vi. Já tinha visto. É isso. Isso aí mesmo. Foi o governo fez Uma propaganda, né? uma propaganda para chamar as mulheres para o mercado de trabalho. Já trabalhar, né? Vamos trabalhar, pelo amor de Deus, senão... E perdi o que eu tava falando. Perdeu o gancho. Perdi o gancho. E assim, quando os homens... Quando acabavam as guerras, quando acabou a guerra, a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, quando acabou as guerras, as mulheres que os maridos voltavam para casa, elas, sem pensar duas vezes, voltavam para cuidar do lar e dos seus filhos. Mas aquelas que perdiam os maridos tinham que ficar no mercado de trabalho como uma necessidade. Pra sustentar a Porque família. não tinha mais marido, né? Pra sustentar. Outra questão é que o feminismo coloca o trabalho como um símbolo libertador. Só que o trabalho, durante toda a história, foi visto como um castigo. Quando Deus expulsou Adão e Eva do Jardim do Éden, ele falou, como castigo, vocês terão que trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso, exatamente. No Egito, o faraó, quando queria castigar alguém, colocava as pessoas para trabalhar. Então, assim, o trabalho... Por isso que a esquerda não odeia trabalhar. Né? Castigo. E o trabalho sempre foi visto como um castigo. O trabalho é uma necessidade, não é símbolo de empoderamento nem nada. As pessoas trabalham para não morrer de fome, para ter um carro, para ter uma casa, ter o que comer mesmo, né? E, assim, outra questão também é a feminista Alexandra Kollontai, que foi da primeira onda também. Ela foi a responsável por casar o feminismo com o marxismo, né, com o comunismo. Ela dizia que as mulheres só alcançariam a liberdade quando entrassem no mercado de trabalho. Ela era russa, ela estava na Rússia. Ela dizia que as mulheres só alcançariam o mercado de trabalho só alcançariam a liberdade quando entrassem no mercado de trabalho. Ela queria dissolver a família, né? Ela dizia que os filhos não pertencem aos pais e que a mulher não pertence ao seu marido. Pertence ao Estado. Isso, pertence ao Estado. Ela queria que as mulheres trocassem a dependência do marido e passassem a depender do Estado. Tem até uma frase do G.K. Chesterton, que ele fala... O feminismo trouxe a ideia confusa de que as mulheres são livres quando servem aos seus empregadores, mas são escravas quando ajudam seus maridos. Isso é uma frase que resume bem o feminismo também. E aí, ela queria que as mulheres saíssem de casa e o comunismo, Karl Marx e Friedrich Engels, eles falavam que a desigualdade social, a propriedade privada são pilares. Isso, pilares. Por exemplo, a desigualdade social existe porque existe propriedade privada. E Friedrich Engels afirmou que a propriedade privada só existe porque existe a família. Então, o que a gente precisa fazer? Destruir a família. Karl Marx falava isso abertamente mesmo no manifesto dele. Falava isso, que
para alcançar o comunismo, para alcançar ser livre da desigualdade, precisaria primeiro acabar com a família, abolir a família da sociedade, né? Então o feminismo encontrou um propósito em comum com o comunismo, que foi a destruição da família. E assim, quando a gente fala que a esquerda quer destruir a família, não é da boca para fora, né? Porque eles falavam E que tem eles querem até realmente. um vídeo recente de um evento esquerdista onde tem um travesti lá e ele tá reclamando com as pessoas da esquerda porque nesse tempo aí o esquerdista falava mesmo abertamente o que era que ele queria e qual o propósito que ele queria alcançar e quais eram os seus métodos. E hoje a esquerda ela tem certa vergonha, eu não sei se é vergonha ou se é uma tática mesmo, de esconder a sua verdadeira face e se mostrar com um véu, se mostrar mais bonito do que é. E ele reclamando lá, dizendo: a direita diz que nós queremos destruir a família e nós queremos destruir mesmo. Vocês têm Sim, que. sim, é o Vocês, gancho que ele tá sentado. isso. Nós temos que levantar essa bandeira e dizer: nós queremos mesmo mostrar nossa verdadeira face. Mas só que eles não vão mostrar sua verdadeira face, né? Porque isso vai espantar os seus seguidores. Pelo menos aqueles que estão lá por engano, né? Porque sabemos que muita gente votou no candidato de esquerda ou vota ou segue certos caminhos esquerdistas porque realmente não sabe onde está se metendo, né? É porque, na verdade, aqui no Brasil, como o país ele é um país cristão, então a esquerda ela não podia entrar e jogar Mostrando a logo. verdadeira Não face. podia. E você vai bater de frente com o país cristão, você vai Tinha quebrar a que dar cara. Aí primeiro eles um argumento eles palatável. foram comendo pela beira, igual o Papa, né? E aí tiveram 7 milhões de votos de cristãos. Lula teve 7 milhões de votos de cristãos. Então, se revertesse aí, não estaria no poder, né? Inclusive eu fiz um post hoje lá na página que eu administro, o pessoal aí que estiver acompanhando, Identidade Cristã lá no Instagram. Eu postei que Lula ele proibiu missões evangelísticas nas terras Yanomami. E teve gente que foi lá defender Lula e dizer que era fake news. Meu Deus. Pra você ver o nível da cegueira das pessoas. Mas continuando. É verdade. E assim, a primeira onda foi marcada, como eu já disse, pela conquista do direito das mulheres, que, como já vimos, não foi graças ao feminismo. E aí vem a segunda onda do movimento feminista, que aí a revolução sexual começa a aparecer novamente. Na década de 60, se eu não me engano. Na década de 60 começam novamente as pautas sexuais, com Simone de Beauvoir, Margaret Sanger, Shulamit Firestone, Betty Friedan e Kate Millett. E que são os nomes mais conhecidos, né? Exatamente, e essas daí são as piores. Então, você ler sobre elas é uma tortura mesmo. E assim, Margaret Sanger, ela foi a feminista que revolucionou a sociedade, né? Porque ela foi uma das pessoas que criou a pílula do anticoncepcional. E ela também foi a mulher que criou a primeira clínica de aborto lá dos Estados Unidos, que hoje é a maior rede de aborto dos Estados Unidos. É a Planned Parenthood, acho que é assim que se pronuncia. É essa que saiu o filme. Isso, que é 40 Dias, o Milagre da Vida. Sim. É essa clínica mesmo. E assim, Margaret Sanger, ela era racista e eugenista. Ela criou a clínica de aborto, a primeira clínica de aborto no bairro do Brooklyn, porque ela dizia que as mulheres negras... Diminuir a quantidade de filhos negros. Exatamente. E a pílula anticoncepcional foi com o mesmo intuito mesmo, foi para Evitar negros no mundo. evitar negros, pessoas deficientes e pessoas pobres. Elas diziam, ela até separei também uns trechos aqui do livro dela. O livro Pivô da Civilização, que é o livro da Margaret Sanger, ela cita: eles, que são as pessoas pobres, negras e com deficiência, eles são como ervas daninhas da humanidade, reprodutores e responsáveis, geram seres humanos que jamais deveriam vir ao mundo. Ela também questionava que os ricos tinham menos filhos e os pobres estavam gerando o tempo todo. Ela também questionava isso. Então ela queria impedir que essas pessoas procriassem. Outro também trecho de outro livro dela é o livro O Controle dos Nascimentos e a Nova Raça. Ela fala: o controle do nascimento consiste nem mais nem menos na eliminação de pessoas inadequadas. Pra você ver, né? Ela criou a pílula anticoncepcional, além dos riscos que ela causa na mulher, ela veio à sociedade de uma forma racista, eugenista.
A Que é eugenia, as pautas que a esquerda diz defender, né? Ser contra o exatamente. racismo e por aí vai. Exatamente. E Margaret Sanger ela é uma das autoras feministas que as feministas tentam esconder ainda, jogar para debaixo do tapete, mas a gente ainda tá aqui para lembrar, né? Ainda não estamos em 1984. Por ela eu não estaria vivo, né? Negro, deficiente, Tudo junto. pobre. Todos os defeitos que, segundo ela, deviam evitar o nascimento, o Williams carrega. Enfim, Meu eu Deus. não existiria. Tá vendo aí? Ainda bem que você é conservador. E E assim, vivo, né? a eugenia, ela era. Pode se recompor. Eita, Williams. A eugenia, ela era uma coisa que Hitler também seguia, sabe? Matar as pessoas negras. Então, assim, é uma coisa muito perigosa também. Margaret Sanger, a feminista, também era eugenista. E depois vem Simone de Beauvoir, Margaret Sanger. Então, assim, eu também trouxe aqui uma frase, um trecho de Kate Millett, que também é uma mulher considerada a mãe do feminismo. Ela afirmou que o movimento feminista fracassou na primeira onda. Deixa eu só procurar aqui, tá? Aqui. Kate Millett, uma das mulheres que é considerada a mãe do feminismo, da segunda onda, ela disse que o feminismo fracassou na primeira onda. A primeira onda foi o quê? Os direitos das mulheres. Então o intuito não era os direitos das mulheres. Ela queria a revolução sexual. Então, se conquistou, fracassou. Exatamente. Ela, no livro Política Sexual, de Kate Millett, ela fala: o período em questão, a primeira onda do movimento feminista, não viu concretizarem-se as transformações radicais que parecia prometer. Conviria talvez tentar definir aquilo que deveria ser uma revolução sexual bem-sucedida. Tal definição, por hipotética que fosse, ajudaria incontestavelmente a avaliar as falas da primeira frase. Ou seja, a primeira onda do feminismo fracassou, porque não era esse o objetivo. O objetivo era a libertinagem sexual. E aí vem a autora feminista Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma francesa, nasceu na França, obviamente. Ela começou a estudar, a lecionar a filosofia. Tem uma autora que lançou um livro sobre Simone de Beauvoir e o marido dela, Sartre. Carole, alguma coisa assim, o nome dela. E ela reuniu cartas da época, livros, leu os livros, sabe? Da época de Simone e mostrou a verdadeira face de Simone de Beauvoir. Que Simone de Beauvoir, até hoje, ela é idolatrada pelas feministas mesmo. E assim, Simone de Beauvoir, desde muito nova, ela falava que tinha desejos sexuais com 12, 13 anos. Ela dizia que tinha desejos sexuais pelos meninos e pelas meninas. Ela entrou na faculdade de filosofia e conheceu Jean-Paul Sartre, que teve um longo relacionamento aberto com ela. Na verdade, durante toda a vida, eles tiveram um longo relacionamento aberto. Ele ficava com outras pessoas e ela ficava com outras pessoas. E ela se formou, se tornou professora de filosofia. Ela foi expulsa de uma das universidades por corrupção de menor, pra você ver. Ela dizia que saía na rua desejando todos à volta dela. E assim, tem até um trecho de um livro de Sartre, a autobiografia dele, Palavras, só pra conhecer um pouco deles dois, né? Ele fala: quando eu ia dormir à noite, ela se despia, a mãe dele. Ele dizia ter desejos sexuais pela própria mãe. Ela se Esse é o filho despia. de Simone, Não, é o marido dela. o marido dela. Isso. Ela se despia e provavelmente ficava seminua. Eu permanecia acordado com os olhos semicerrados de modo a vê-la se despir. O que me atraía nessa ligação não era tanto a tentação do amor, mas a proibição de fazer amor. Eu achava do incesto, com sua mistura de fogo e gelo, regozijo e frustração. Ou seja, eu só para conhecer mesmo o casal, Simone de Beauvoir e Sartre, que o relacionamento deles aberto é o que inspira as pessoas hoje. O relacionamento aberto agora tá na moda, né? Então foi inspirado nesse casal. E assim, Simone de Beauvoir começou a... Pra ter mais coisas no relacionamento dela, ela começou a inserir as alunas dela, que ela era professora, começou a inserir as alunas dela menores de idade nos
seus No atos, relacionamento dela. nos seus atos sexuais com Sartre. O que ela fazia? Ela seduzia as alunas dela, ficava com as meninas e jogava na cama do marido. A primeira vítima foi Olga. Só dessas meninas que eles aliciaram, teve suicídio, teve aborto, vários abortos em uma só menina, teve viciada em drogas e etc. A primeira vítima foi Olga. Olga era filha de refugiados russos. Simone de Beauvoir e Sartre chegava para os pais e dizia que ia dar um futuro para a filha, ia garantir a educação da filha deles, e eles iam morar com ela, com Simone e Sartre, só que a verdade não era essa, né? A verdade é que eles queriam formar um casal a três, o trisal, né? E aí, quando Simone ficava com muitos ciúmes das meninas, porque elas eram novas, sabe? Simone ficava com ciúme. Ela dizia pra Sartre deixar as meninas pra lá, então jogava as meninas de lado e logo ela conquistava a outra. E assim foi, o tempo inteiro. A segunda vítima foi Wanda, irmã de Olga. Ela, depois que Sartre enjoou dela, depois que Simone disse, olha, não quero mais ela, conquista outra. E assim foi, sucessivamente. Uma das vítimas, chamada Bianca Lamblin, ela escreveu um livro contando. O livro é Memórias de uma Moça Mal Comportada. Memórias de uma Moça Bem Comportada. Ela escreveu um livro relatando que foi abusada durante Simone de Beauvoir e Sartre durante 2 anos. Então, pra você ver, né? A mulher que é idolatrada pelas feministas hoje, ela era uma pedófila. Na época também, Simone de Beauvoir e Sartre assinou uma petição para a soltura de 3 pedófilos. Outro ponto também, que Simone de Beauvoir não era declarada nazista, mas quando estava no tempo do nazismo, ela foi para a Alemanha e disse que a rua da Alemanha estava alegre, sabe? Ela não se declarou nazista, ela também trabalhou em uma rádio nazista, mas ela não se declarou, mas ainda tem essa suspeita por ela ter chegado na Alemanha e falado que as ruas estão alegres. Entendi. E depois de Simone de Beauvoir, segunda onda do feminismo, depois de Simone de Beauvoir vem Shulamit Firestone também. Shulamit Firestone foi... Deixa eu só beber um pouquinho de água. Vontade. Só nome fácil de pronunciar, né? Mas ela aí tá dando uma aula de história hoje, hein? E aula de inglês também. Eu só falo, puxa arrastadinho um pouquinho. Enfim, né? Cadê... Shulamit Firestone, ela foi outra feminista. Era russa? Não, era russa. Pela pronúncia do nome, né? Parece um pouco russo, né? Sim. Se eu não me engano ela era. Porque tem tanta... Procura aí, produção, como é o nome? Deixa eu só pesquisar aqui, tá? Shulamit Firestone. Shulamit Firestone. Shulamit Firestone. Shulamit Firestone. Canadense. Canadense. Eu fui mais rápido do que a Ela produção. era linda. Ele tá procurando aí. Ali. A minha É a cara chamado. do feminismo. Né? Cabelos grandes. Assanhados. Olha, aí assim, Shulamit Firestone, ela também foi uma teórica feminista. Ela foi a mulher que criou uma ponte para a segunda e para a terceira onda. A terceira onda é relacionada à ideologia de gênero. Meu irmão, tira essa mulher feia daí, velho. E assim, ela dizia que as pessoas teriam que se relacionar com os próprios filhos. Ela apoiava o incesto. Ela dizia que teria que acabar com a família também. Ela também era contra a família. Ela dizia que teria que criar um contrato. As pessoas criam um contrato e você pode fazer parte de qualquer família pelo tempo que você quiser. Sabe? É um mundo paralelo que as feministas criam realmente. Quando você vai pesquisar Toda a mais esquerda, a fundo. né? Exatamente. Toda a esquerda vive num mundo, acho que Mundo criado por ele fantasioso, mesmo. é um mundo fantasioso. Uma utopia. A gente ri assim, mas é sério, porque a gente vê que essa situação também não é uma coisa apenas humana. A gente sabe que tem um algo espiritual aí, né, que pesa muito, que é de onde vem todo esse contexto, né? Exatamente. Todas As artimanhas do diabo, levando as pessoas a irem por caminhos que são contrários à fé, à vida e à família.
como o nosso convidado anterior, né, Márcio Borba falou, a gente falou no podcast anterior, foi Márcio Borba, presidente do Provida Pernambuco, e ele falou muitas coisas que você está trazendo aqui. Ele também falou sobre a questão da relação, porque o Provida ele é contra o aborto, e o aborto é uma das principais pautas feministas. Então a gente entrou bastante nesse assunto também. Schumann Firestone, ela escreveu um livro chamado A Dialética do Sexo. Ela dizia que as pessoas são livres para fazer sexo com quem quiserem. Então, a mulher pode fazer sexo com a mulher, o homem com o homem, todos juntos ao mesmo tempo, e os adultos com crianças. Ela apoiava o incesto, ela dizia que as crianças tinham que, para se desenvolverem, elas precisavam ter relações sexuais com pessoas da sua própria convivência, né, com os próprios pais. Eu trouxe também um trecho do livro dela, A Dialética do Sexo, que ela fala: assim, chegaremos à liberdade sexual para que todas as mulheres e crianças possam usar sua sexualidade como quiserem. Serão permitidas e satisfeitas todas as formas de sexualidade. A mente plenamente sexuada torna-se universal. Essas feministas só pensam nisso, né? É possível que a criança possa formar seus primeiros relacionamentos físicos próximos com pessoas de seu próprio tamanho, por pura conveniência física. Assim como homens e mulheres, sendo todos iguais, podem preferir um ao outro em relação àqueles do mesmo sexo por puro apetite físico. Mas se ela escolher relacionar-se sexualmente com adultos, mesmo que escolha sua própria mãe genética, não haveria razões a priori para que se rejeitassem seus avanços sexuais, porque o tabu do incesto teria perdido sua função. A questão que tu estava falando sobre o cristianismo, né? Porque a esquerda é tão contra a igreja. Porque, assim, Karl Marx ele era um homem materialista, ateu, vamos dizer assim. E, assim, o cristianismo foi o que criou toda a nossa cultura. A moral judaico-cristã. Roubar é errado por causa do cristianismo. Pedofilia é errado por causa do cristianismo. É a base do cristianismo mesmo, isso. Então, assim, se Deus não existe, se a esquerda tem como base o ateísmo, se Deus não existe, então tudo é permitido, entendeu? E aí é mais fácil de plantar. Por isso essa guerra constante contra a igreja. Se Deus não existe, tudo é permitido. Então vem a pedofilia, vem o incesto. Tem até de uns anos pra cá, eles estão tentando normalizar a pedofilia, dizendo que a pedofilia agora não é mais um crime, é uma doença. É uma doença, né? Não sei se vocês viram isso. A pedofilia não é mais um crime, é uma doença. Sim. Sobre você entrou no tópico aí da questão sobre as crianças. E nós vemos notícias recentes e achamos que é coisa nova. Por favor, pesquisa aí, Gabriel, sobre a questão do crianças. Tá aqui já. A gente tá pensando a mesma coisa que eu. Que saiu uma notícia dizendo que 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP. Foi coisado recentemente, não foi? Sim, acho que foi antes de ontem. Essa semana. Mas a questão é que nós vemos notícia como essa e achamos que são coisas novas. Só que isso aí já tem raiz. Exatamente. Na história muito antiga. Exatamente. Coisas que surgiram há décadas atrás estão fazendo efeito hoje. Sim. Entendeu? E as pessoas pensam, é novidade. Não é não. E esse é o defeito da direita, porque nós temos que plantar hoje para colher amanhã. Nós temos que doutrinar as pessoas hoje corretamente para colher os frutos amanhã. E a direita não quer, ela quer uma coisa imediata, ela quer colher os frutos agora. Ela queria que Bolsonaro acabasse com um sistema de 40 anos em 4. Exatamente. E não tem como. E assim, a esquerda ela é muito paciente. O plano dela vem de décadas, séculos atrás e está se concretizando hoje. Entendeu? E as pessoas pensam que... Mas o mal da esquerda é que eles não contavam que a direita no Brasil fosse surgir com tanta força. Pra você ver, em 4 anos a gente conseguiu desarticular muita coisa da esquerda. Exatamente. Apenas com uma pessoa, né? E aí agora, hoje a gente tem movimentos, como o movimento da gente aqui em Jaboatão. Por isso que a gente deu continuidade, acabou a eleição e a gente deu continuidade, porque é a necessidade. A esquerda não para. O inimigo não para. Exatamente. Se a gente parar, a gente vai estar entregando o ouro, né? É verdade. Pode continuar. E
E assim, os pensamentos de Shulamit Firestone foi uma ponte para a terceira onda do movimento feminista, que está acontecendo até os dias atuais, que é a ideologia de gênero. Uma das maiores divulgadoras da ideologia de gênero é uma feminista chamada Judith Butler. Não sei se vocês já ouviram Atualmente. falar. Atualmente. Ela até foi convidada da Globo e etc. Tava em casa, né? Óbvio, né? E pode pesquisar. Ai, ela. É uma mulher. Essa mulher? Não parece não, mas é, né? Né? É a ideologia de gênero. Rapaz. E assim, Judith Butler, ela fala que a gente não nasce homem ou mulher. Somos uma construção social. Nós nascemos um papel em branco e quando a gente cresce a gente vai decidir se a gente quer ser um avião, se a gente quer ser um carro, se a gente quer ser homem ou mulher. É assim que ela fala. É por isso que tem gente andando de quatro pelo shopping dizendo que é um cachorro. Exato. Meu Deus do céu. Não. É coisa de Satanás mesmo. É verdade. E como eu posso dizer? A ideologia de gênero vem crescendo cada vez mais, né? Em várias formas diferentes. Eu vejo vários documentários de pessoas se relacionando com um carro, se identificando como um cachorro. Um homem casado com 7 filhos, não sei se vocês já viram isso. Um homem casado com 7 filhos começou a se identificar como uma menina de 6 anos. Não. E deixou Eu já vi mulheres já que se identificam como criança e gravam vídeos em berço, dormindo Essa é em novidade berço, pra mim. tomando, Essa é novidade pra mim. Sério? chupando chupeta. Isso também é um passo para pedofilia, porque isso vai alimentar aquele homem que E tem tem o vontade pensamento de ter relação sexual com com criança. crianças, e essas mulheres que passam por crianças, e ali vai alimentar o desejo dele, e as pessoas assistem com esse pensamento, vendo ela ali como uma criança, só que com corpo de adulto, entendeu? Então todo esse projeto, toda essa articulação, tudo caminha para isso, que é a libertinagem sexual. Não é liberdade, é libertinagem. Exatamente. Voltando rapidinho, Olha, só essa questão. conheça a história de um homem que virou mulher e agora quer se transformar em um cavalo. Tem de tudo hoje. Misericórdia. Se você se identificar como um tubarão, você vai ser um tubarão. Às vezes falta raciocínio mesmo com essas coisas, né? Porque se você Porque é irracional, né? É irracional. Você parar pra pensar, Há algum tempo atrás, se alguém fizesse isso, era taxado como um louco. Hoje é taxado como um é normal, progressista. louco somos nós, né? É o progressista, é aquele que vê o futuro. É aquele que tá no auge. É o futuro de um país sem vida, né? Porque É eu a acho. construção de tudo. Pode falar. Uma coisa que a esquerda faz é dizer que tudo é uma construção social. A Isso. mulher engravida, mas isso é uma construção social. Por quê? Porque se tudo é uma construção, tudo pode ser desconstruído. Então é isso que eles fazem. Um dos objetivos também do feminismo é destruir a feminilidade e destruir a masculinidade da mulher. Porque aí alcança também a ideologia de gênero. Diz que a mulher é oprimida quando ela tem filhos, só que isso é uma dádiva, né? Só a mulher pode dar à luz a outro ser humano. Taxa a maternidade como algo opressor para destruir a feminilidade da mulher, porque a maternidade faz parte do feminino, entendeu? Então, destrói a masculinidade e destrói a feminilidade para assim alcançar a ideologia de gênero também. Complicado. Só voltando nesse ponto, Luiz, que tu tinha citado aí, das 280 crianças que fizeram essa transição, estão fazendo aí, tem criança de 4 anos, meu amigo. E É lembra aqui, engraçado ó, que atualmente, A partir de 4. atualmente 380 pessoas identificadas como trans fazem transição de gênero gratuitamente no Hospital das Clínicas de São Paulo. São crianças de 4 a 12 anos de idade e adolescentes de 13 a 17. Então, você pega, hoje tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e o ECA ele resguarda o direito da criança e do adolescente. Então, assim, o ECA ele diz que criança ele não responde por crime. não responde por si, os pais que Não respondem. responde criminalmente, né? Sim. Criança. E Não um sabe o que tá adolescente, fazendo. ele responde o ato infracional, quando ele comete algum delito. Então, assim, quer dizer que eu concordo, lógico, que uma criança, ela não tem o raciocínio de pagar por um crime, uma criança. Mas quer dizer que uma criança ela não pode pagar por um crime, mas ela pode optar por mudar de sexo.
Exatamente. né? Não tem lógica. Vê que E incoerência. na propaganda disso coloca uma mãe e uma das crianças Eu vi. que fez ali a transição, Eu vi. e a criança falando de como se sentia mal e como as crianças que fazem transição precisam ser apoiadas e amadas, porque o amor, na visão deles, é apoiar tudo isso. Se você disser que é errado, você é contra o amor. Tá com ódio, né? É. Por isso que a gente é taxado como. Por isso que dizem que o amor venceu o ódio nessas eleições, porque o amor que quer levar crianças de 4 anos a fazer transição de sexo venceu. E o ódio que não quer que elas façam, perdeu. E E olha que incrível, foi feito bloqueio bloqueio da puberdade e harmonização. Enfim, é coisa que realmente, como tu falou, Luiz, é sem raciocínio. A gente fica sem raciocínio. Fica é sem irracional. raciocínio. É irracional. São coisas, parece que são animais conversando. É verdade. Pode continuar. Essa questão da ideologia de gênero também, não sei se vocês já ouviram a história dos gêmeos Bruce e Brian. Vocês já Não. ouviram? Não. Foi um experimento que aconteceu. O doutor John Money, que dizia que as crianças, as pessoas têm um comportamento, por exemplo, eu tenho um comportamento feminino porque eu fui ensinada a ser feminina. Tu tem um comportamento masculino porque tu foi ensinada a ser masculino. Então ele dizia que as crianças, se forem, como eu posso dizer, se forem doutrinadas, se forem ensinadas desde criança a agir como homem, eu agir como homem, eu vou me tornar um homem. Ele dizia isso. Então, assim, ele fez um experimento, é uma longa história, só por resumir mesmo, com dois gêmeos, os gêmeos, Bruce e Brian, que um dos gêmeos foi passando por uma cirurgia nas partes genitais e aconteceu um problema na cirurgia e tiveram que cancelar. Foi corrompido as partes genitais dele. E aí os pais ficaram desesperados e levaram ele nesse doutor, John Money. E John Money deu a sugestão, bora retirar e a gente trata ele, ele vai crescer como uma menina. E nisso os pais fizeram isso. O Bruce começou a se chamar de Brenda. Os pais trataram ele desde a infância como uma menina. Só que a mãe relatou que mesmo estando estimulando, ensinando ele a ser uma menina. esteja estimulando a ser uma menina, tinha comportamentos de menino, sabe? Sempre tinha comportamentos masculinos, queria brincar de carrinho de bola. Isso, de coisas masculinas mesmo. Então, assim, pra você ver, não é questão de construção social, é a nossa essência natureza. mesmo. É a nossa essência. Aí no final, o rapaz, depois que ele descobriu que não era uma menina, que era um homem, ele fez a reconstrução do pênis, se casou e a esposa depois se divorciou e ele cometeu suicídio. Trágica história. Exatamente. E falando sobre a segunda onda, já concluiu? Já, a terceira onda. A terceira onda Que concluiu. é a ideologia de gênero. Certo, eu queria que tu falasse um pouco agora qual a diferença entre ser feminista e feminina. Assim, a feminilidade é uma coisa que o feminismo quer destruir mesmo, por conta dessa questão que eu falei, por conta da ideologia de gênero, que quer desconstruir as características de gênero, as características do sexo, né? A feminilidade é quando a mulher é ela mesma, sabe? A mulher foi criada para ser feminina. Só que aí vem o feminismo e diz, não, você tem que fazer tudo que o homem faz. E acaba retirando a feminilidade da mulher. Como a maternidade, a delicadeza, sabe? A vestimenta também é uma coisa que estimula a feminilidade da mulher. Porque hoje em dia as mulheres estão se vestindo de forma tão... Como falou um padre, que eu estava assistindo até um vídeo dele, as prostitutas de 50 anos atrás não se vestiam como as mulheres de hoje em dia se vestem, né? Então, o feminismo vem todo dia, toda hora, tentando destruir a feminilidade da mulher. Por conta dessa questão da destruição das Para o características feminismo, de gênero. ou você se veste com veste de prostituta, ou você se veste como um homem, vira lésbica, mas se você ser feminina, isso você tá errada. Exatamente. Se você se veste com pudor, e se você exala o verdadeiro... Como é que eu posso dizer? Pra ser feminista tem que ser vadia.
Como a ouvadia ou um homem, né? Porque também o feminismo ele abraça o movimento LGBT e coloca como algo, sendo que eu não É incoerência, a incoerência, demais, mais né? uma das incoerências, né? Mais Porque muitas mulheres que se identificam como homem são feministas. E como que você quer defender algo que você diz que é defender da mulher, só que você quer ser homem? Isso. Mas só que Isso. dá um nó na cabeça de quem é racional. E ainda dá voz a homens que se sentem mulheres. Por exemplo, e no- voz e vez, né? Por Pra exemplo, você nos ver, esportes. Exatamente. Você pega- Os homens estão invadindo, os homens que se identificam Os como homens- mulheres estão invadindo Os os homens espaços trans, as femininos. mulheres trans. Você bota. Até em moda mesmo, em desfile de moda, eles estão lá e as feministas estão Teve coladas. até uma apresentação de um trans do gelo esses dias. E Aí não Uma sabia das- nem, das piores nem coisas- patinar lá, uma mas das coisas- tinha que estar Ah, lá. eu vi. uma sim. das piores coisas que Mas tem quem tá lá? é a questão do, por exemplo, da Lei Maria da Penha, aqui no Brasil. Que o feminismo diz, não, nós somos contra o machismo opressor, que oprime mulher e que bate na mulher. Aí, Tem como reproduzir aqui? ao mesmo tempo, coloca um homem que é trans, que se sente mulher, que se fez a transição e agora ele se diz que é mulher, para lutar UFC com uma mulher e ali ele vai bater na mulher livremente é um e homem. ninguém vai falar nada. Mas onde está a defesa do massacre contra as mulheres? Você vê, a esquerda, ela se perde. Ela é autocontradtória mesmo. É autocontraditória. Teve até um post que teve aí na página do... Eu não vou citar o nome do clube para não ser processado. É o clube que eu torço. E ele colocou que foi multado e vai ter que ter 3 jogos só com mulheres e crianças. Aí eu fui e escrevi lá. E homens que se sentem mulher vão poder ir também? Eu coloquei para ter uma ironia, mas Se barrar é processo. se barra é processo, negão. Aí até um cara entrou lá e disse, eu vou comprar minha peruca. Enfim, mas é algo perigoso. É perigoso. Nesses momentos mesmo você não pode entrar e dizer que não. Porque se é processo e perde, fácil. E o clube vai ser taxado como homofóbico e todos os... E aí entra a questão do banheiro. Eu não sei nem como é que se diz, como é que se Do chama. banho. Eu também não sei não. Não é mais do banheiro banheiro. unissex, que Não tá é todo nem mundo... unissex, né? É o banheiro pra todo Banheiro mundo. do Porque homem e da mulher. aí vai um jogo desse aí, só tem mulher. Só vai ser pra mulher. Aí vai liberar os banheiros femininos. Aí tá lá um macho, um cabra macho, que se sente mulher, mas ele vai pro banheiro feminino. Então, isso vai ser constrangedor pra muitas mulheres, de verdade, né? Não mulher fake. Enfim, é tudo... Aí vem a questão de estupro, vem a questão de Vem a questão do pronome pedofilia, vem, neutro. todas... Inclusive nós vamos ter também aqui com um professor de português. É o segundo, não, o terceiro. Terceiro podcast do mês que vem. Desse mês agora de fevereiro. Isso. Vai ser com um professor de português e ele vai falar sobre pronome neutro. Mas aí o William já vai fazer a quarta pergunta pra você agora. Quando você se sentiu antifeminista? Aí quando começou esse processo aí de antifeminista, Vem assim. Quando foi que deu aquela vontade de dizer assim, Um choque de rapaz, Vou militar. realidade, na verdade. Né? eu tenho que me posicionar. Nessa questão. Assim, eu nem sempre fui de direita. Na verdade, eu terminei os estudos em 2020, o ensino médio. E eu discutia quase todo dia com meu pai, até porque ele apoiava o Bolsonaro e eu odiava Bolsonaro. Eita, então Tem muita gente temos assim. aqui um bolsonarista. Não, temos aqui como é que se diz quando você era... O que? Uma virou casaca? Sim. Não sei o que você tá querendo dizer, não. Não, rapaz, temos aqui um testemunho, lembrei. Temos aqui um testemunho de uma ex-petista. Não, petista também não. Aí já Só era Graças a anti-Bolsonaro. Deus. Aí tá me Só era do insultando. Centrão, Só era hashtag Viva o SUS. Fora Bozo. E assim, eu era influenciada. Meus pais são, desde que eu me conheço por gente, são cristãos, graças a Deus. E quando o Bolsonaro se elegeu em 2018, meu pai apoiou ele, meus pais apoiaram ele. Só que assim, mesmo eu tendo essa base em casa, eu não era influenciada
por Dentro eles. de casa, É. mas na escola. E, exatamente. Na escola eu tinha professores que falavam mal de Bolsonaro. E eu, é isso aí. E colegas que também E falavam colegas aquele ciclo. feministas. Eu era muito influenciada também pelo feminismo. E também eventos da escola que tinha com temas feministas e etc. E aí, no início de 2021, eu me casei no final de 2020, no início de 2021, eu tava mexendo no Facebook e vi um vídeo aleatório. Eu nunca tinha me interessado por política. Na verdade, nessa questão de eu não gostar de Bolsonaro, eu nem sabia o que era direita e esquerda na política, na verdade. Só não gostava de Bolsonaro porque É. induziram isso, né? Exatamente, Bolsonaro era machista, homofóbico, Aquele vídeo com o marido racista. Rosário. Exatamente, nossa. Aí, e mesmo eu vendo o vídeo completo, mesmo assim eu tava É a porque o favor primeiro dela. impacto foi o que ficou, né? Exatamente. E assim, eu tava mexendo no Facebook e vi um vídeo da deputada Ana Caroline Campanholo. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Acho que foi Deus que mandou aquele vídeo ali pra mim. Com certeza, nada Foi por Deus e a acaso. oração dos pais. E assim, ela tava falando sobre quem foram as autoras do movimento feminista, o que elas fizeram, e que a gente não deve nada ao movimento feminista. Aí eu parei assim, essa menina tá doida. Aí eu fui pesquisar no YouTube sobre ela, eu não sabia o nome dela, então coloquei mulher que não gosta do feminismo. Ela foi a primeira que apareceu, claro. E aí eu maratonei todos os debates dela no YouTube, assisti todos, cada um deles. O As dela feministas. com aquela deputada Manuela do Dávila. Manuela Dávila. Aquilo ali Nossa, é épico. terrível. Aquele é épico, né? No Pânico. E assim, ela sempre respondendo as feministas com classe, com argumentos, sempre educada. E os argumentos das feministas eram sempre risinho de deboche, né? Toda vez que eu... Olavo. Olavo de Carvalho, eu sempre lembro disso. Tava até falando com meu marido no dia desse também. E assim, comecei a acompanhar ela no Instagram, vi a visão dela em relação ao Bolsonaro, e aí eu me tornei antifeminista, sabe? Graças a Deus e graças a Ana Campanholo também, que ela foi uma parte muito... Ela me influenciou, não conheço ela, mas ela me influenciou de forma indireta, né? E quando eu vi que aqui em Pernambuco não tinha pessoas, tinha perfis que falavam contra o feminismo, mas não tinha perfis que contavam da história do movimento feminista, então eu decidi me posicionar também. Isso é muito bom. E eu vou até, Luiz, pegando essa oportunidade, fazer um convite para nossa amiga, que a gente tá para fazer, não temos ainda o mês, né, Luiz? Nem a data, mas a gente vai organizar o primeiro encontro conservador aqui em Jaboatão, no nosso município, e aí você já está convidada para estar também, né, trazendo todo esse conteúdo, toda essa visão. Muito obrigada. Em nome de Jesus, a gente vai estar organizando. E uma coisa que eu lembrei agora também é que quando eu estava no início do meu perfil, quem me deu apoio também, me mandou mensagem dizendo que me apoiava, foi a missionária Michelle Collins também. Ela é uma parceira. Mandar um abraço aí para... Ela é uma das mulheres que fazem a diferença aqui, né? verdade, Em Jaboatão, em acompanho ela Pernambuco, também. vereadora de Recife. Vereadora de Recife, atuante, né? Atuante em toda a questão, na questão tanto política partidária quanto a política ideológica, né? É verdade. Então, se você pudesse fazer um resumo assim, qual é o porquê, se alguém chegasse pra tu e perguntasse por que o feminismo é ruim para as mulheres? O que você diria? Porque aqui nós estamos com tempo e você explicou tintim por tintim, mas o que seria um resumo assim? Por que o feminismo faz mal para as mulheres? Porque assim, o feminismo ele é uma farsa, ele é uma completa farsa, ele apresenta um problema, ele cria um problema para se apresentar como uma solução, né? E nisso ele destrói a mulher completamente, ele aprisiona as mulheres nas suas ideologias, nas suas mentiras. Eu me perdi, agora eu tô olhando pra lá. Ele aprisiona as mulheres nas suas mentiras, destrói completamente a imagem da mulher. Como eu posso dizer? Não sei uma palavra. Pra dizer sobre o quê? Ele aprisiona as mulheres realmente nas suas ideologias, mente pra elas o tempo inteiro e que as mulheres não precisam do feminismo pra nada. Sabe, você não precisa de um feminismo pra se sentir mais mulher. Sabe, você já é mulher, você já se basta, sua família e etc. Você não precisa do feminismo pra nada mesmo. Mais ou menos então aquilo que... Esqueci o nome dele, que é o maquiador de Michelle Bolsonaro, que ele é gay.
e que... Sabe o nome dele? Lembra o nome dele? É Agostinho. Agostinho, sim. Agostinho. Ele fala que não é preciso estar dentro do movimento LGBT para que Exatamente. ele se sinta alguma coisa. E o movimento LGBT cobra muito dele, né? Por ele ser gay e estar ali sempre perto da Porque, família assim, Bolsonaro. o movimento feminista e o movimento LGBT é um movimento coletivista. Mas não é porque eu sou mulher que eu sou obrigada a fazer parte de um movimento coletivista. Isso não tem nada a ver. Entendeu? A mesma coisa é o movimento LGBT. É um movimento coletivista, mas não é todo gay que precisa fazer parte dele. As pessoas pensam, eu sou gay, eu sou obrigada a fazer parte do movimento LGBT. Mas isso não tem nada a ver mesmo. Muito bom. Mais alguma coisa, Williams, para perguntar a ela? Tem nada não, o conteúdo só vem aumentando aqui, né? Tá. Tem alguma coisa mais que você queria colocar? Eu até separei também aqui a questão do ódio contra os homens. É uma coisa nada a ver que a gente tava conversando, mas vou pontuar aqui também. Que o feminismo também fala que não é contra os homens, né? Mas tem uma autora feminista também que prova o contrário disso, que é a Valerie Solanas. Ela é feminista. Ela é também uma teórica feminista e ela também era uma maluca também. Mais um, né? A base do feminismo é só isso mesmo, só essas mulheres infelizes, né? E ela escreveu um manifesto chamado Manifesto Scum, que significa Sociedade para Cortar Homens em Pedaços. Na época também ela até tentou matar um homem que era o chefe dela, e as feministas se reuniram para soltar ela. Enfim, vou ler alguns trechos aqui do manifesto dela, que ela fala: o macho é um egocêntrico total, um prisioneiro de si mesmo, incapaz de empatizar ou se identificar com os outros, incapaz de sentir amor, amizade, afeto ou ternura. É um elemento absolutamente isolado, inepto para se relacionar com outros. Suas reações não são cerebrais, mas viscerais. Sua inteligência só lhe serve como um instrumento para satisfazer seus impulsos e suas necessidades. É um morto-vivo, uma excrescência insensível, impossibilitada de dar ou receber prazer ou felicidade. Inconsequentemente, e no melhor dos casos, é o cúmulo do tédio. É apenas uma bolha inofensiva, pois somente quem é capaz de absorver-se nos outros possui encanto. Preso a meio caminho numa zona crepuscular entre os seres humanos e os macacos, sua posição é muito mais desvantajosa que os dos macacos. Ao contrário destes, apresenta um conjunto de sentimentos negativos. Ódio, ciúmes, desprezo, asco, culpa, vergonha. E o que é pior, tem plena consciência do que ele é e do que ele não é. Uma parte do movimento feminista também é ódio aos homens, né, para destruir a masculinidade. E mesmo assim, ainda existem homens que se intitulam feministas. Se quiser pesquisar aí, pode pesquisar os homens com cartazes. Os com os cartazes. Não precisa, né? tem um exemplo de Fiuk na última edição lá do BBB. Nossa, aquele ele daí. chorou no ar e pediu desculpa por ser hétero e branco. Meu Deus do céu, sério? Sim, é uma negação. E sobre isso você também vê que a produção cinematográfica tem trabalhado muito para isso. Por exemplo, você falando aí, veio na minha mente um trecho uma parte do filme da Mulher Maravilha, onde eles estão dentro de um barco e ali ela dialogando com um homem, ela diz que os homens não são importantes porque a Mulher Maravilha ela vem de uma ilha onde só tem mulheres. Exatamente, mas E é ela impossível isso. E ela diz que os homens só são foi que nasceram, necessários. né? Então ela explica isso, que ela diz que os homens só são importantes para a reprodução. Mas para o prazer ela consegue sentir muito mais prazer sozinha do que com um homem. Ela não estaria Nesse sendo filme- machista, não? Nesse filme fala que os homens morreram na guerra. E o final do filme é que ela se apaixona por um homem e faz de tudo por ele. Exatamente. É a história das feministas isso. É exatamente, bem um Elas só resumo. querem ser amadas mesmo. Então em busca é um amor intrínseco, né? Um amor dentro delas que tem que botar pra É fora. uma falta Então, de amor, na verdade, de ser amada, né? porque- E por isso fazem isso, né? Uma coisa que as autoras feministas têm em comum, eu não citei aqui, mas uma coisa que elas têm em comum é a família delas. A maioria delas, o pai batia na mãe, o pai era um cachaceiro, o pai batia nelas, a família era totalmente desequilibrada. Então, pra você ver como a família é a base da sociedade, né? A família fez ela crescer totalmente maluca, né? cresceu num lar sem afeto, Exatamente. num lar... E se tornou essas pessoas que elas são. E ela pega aquele exemplo que ela teve durante toda a sua vida e retrata como o mundo fosse aquilo, então ela tem que lutar contra ele. Hoje as mulheres se identificam com o feminismo por quê?
muitas delas crescem sem alguém por parte de mãe, A alguém por referência parte de pai, paterna. uma referência, e aí se quer se encaixar no primeiro grupo que quer acolher ela. Então o feminismo apresenta, né, aquela cortina de fumaça, apresenta a máscara, nós lutamos por você, e ela se encaixa totalmente no feminismo. É isso aí. É isso mesmo. E como você resumiu bem, o propósito, um dos propósitos que nós do Direito de Jaboatão nos propomos a fazer é levar esse conhecimento para pessoas que não têm. Um dos nossos propósitos é levar esse conhecimento para dentro das comunidades. Que o William mora numa comunidade, eu moro em outra, outros membros que formam a diretoria do movimento moram dentro de comunidades, e ali é onde a esquerda trabalha bem isso daí. Onde tem Exatamente. pessoas que vivem dessa forma, famílias destruídas, onde tem mães solteiras, onde tem bastante pessoas no alcoolismo e com vários outros problemas, e a esquerda chega com a solução. Uma das soluções é o feminismo, Tem também a questão da luta de classes, né, de Karl Marx. nós contra eles, Tudo o dividido proletário entre contra o patrão. opressores e oprimidos. Negros contra brancos, homossexuais contra héteros, mulheres contra homens. Para causar o caos na sociedade. E Direita contra nós, esquerda. e nós estamos querendo entrar nesse ambiente justamente para isso, para levar o conhecimento, para mostrar para as pessoas que não são assim. Porque a cabeça das pessoas são que direita é para gente rica, é para o patrão. Exatamente. Ser esquerda é para ser gente pobre e para os funcionários. Exatamente. E nós estamos aqui para mostrar que não. Nós estamos aqui com uma pessoa que, no seu caso, que também mora aqui nas redondezas, mas que buscou conhecimento e hoje trouxe um conteúdo bastante robusto pra gente aqui, pra todo mundo que vai assistir posteriormente aula. quando for postado. E eu tenho Não, certeza que Eu da mesma gaguejei forma que. e ainda errei em algumas palavras, mas Mas isso aí acontece, e no podcast é livre pra isso. E aí, da mesma forma como você tava lá pesquisando no YouTube e chegou um vídeo de Campanholo e mudou a sua trajetória, também eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai chegar pra alguma menina que vai assistir e vai ver esse conteúdo, vai pesquisar, vai se interessar, e aí a vida dela também vai ser transformada, porque a minha irmã também teve. O que você falou da escola aí e de como mudou sua vida foi basicamente a minha irmã também. Ela tava na escola, ela postava mesmo lá foto e hashtag Viva o SUS, hashtag Fora Abuso, aquela questão da pandemia e tudo. Só que ela também se converteu, entrou pra igreja, aí foi doutrinada de outra forma, isso recentemente, né? Muito longe não. E aí conheceu a verdade do evangelho e na última eleição tava fazendo campanha para Bolsonaro. Dentro de um ano, mais ou menos, o que aconteceu com você? Mudou de ódio a Bolsonaro a vamos água fazer pro campanha vinho. para ele porque ele está defendendo o que é o correto para a sociedade. exatamente. Infelizmente, muitos cristãos não tiveram essa visão, né? Infelizmente, mas nós estamos aqui para trabalhar para que o conhecimento chegue a mais pessoas. Com certeza, esse é um dos nossos objetivos. Mais alguma coisa? Não, só isso não. Então, agradecemos mais uma vez a sua participação aqui agradeço. conosco. Foi bastante Produtivo. produtivo, trouxe bastante conhecimento para coisa que eu não sabia, que o William não sabia, e que eu tenho certeza que vai agregar bastante para quem for assistir e que continue aí nas redes sociais, continue fazendo o seu trabalho, porque é um trabalho que é necessário. E falando nisso, qual é o teu Instagram para poder divulgar para o Divulga pessoal? aí o Instagram.